Foi aqui que eu a vi pela primeira vez. Quem diria que aquela reunião de negócios seria o início de tudo? Estar na companhia de amigos torna o mais comum dos dias no mais especial deles. Quando estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. Viva momentos únicos todos os dias. Entre Amigos Praia. A vida é feita de momentos especiais. Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Educação aqui no YouTube do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira às 10 da manhã a gente se encontra aqui para falar sobre um tema relacionado à educação. E hoje a gente está recebendo o Joaquim Camerino, que é líder de soluções educacionais da SafeTech. Olá Joaquim, tudo bom? Tudo bom, prazer estar com vocês. Que bom. A gente está nesse contexto de educação do século XXI, muito se fala da presença da tecnologia nas salas de aula, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da importância de ferramentas tecnológicas auxiliando os professores e beneficiando os alunos no processo educacional. Na verdade, a tecnologia ela está a todo momento na sociedade, né? Hoje toda a sociedade, ela praticamente na hora de pedir um táxi, né? Ela não pede mais um táxi na rua, ela faz uma solicitação em um aplicativo móvel. Né? Na hora de pedir uma refeição também. É a mesma coisa, né? Os alunos, né? Principalmente as crianças que estão crescendo já nessa nova realidade, eles têm um desafio, né? As escolas, de levar isso, a tecnologia que está no dia a dia deles, para dentro da sala de aula. Né? E não adianta a gente ignorar esse fato, né? Até porque o papel da escola, né, e das faculdades ele também é de formar o cidadão. Né? Então, a tecnologia ela também precisa estar inserida dentro da educação e a gente tem visto aí diversos ganhos, né, com o uso da tecnologia, desde o ganho do dia a dia do professor, do tempo do professor. Né? Existe uma pesquisa, por exemplo, que mostra que 22% do tempo de um professor é corrigindo provas e exercícios. Então, por que não usar a tecnologia para automatizar esse trabalho, né, e usar o tempo para engajamento com o aluno, conectar com o aluno, além das quatro paredes da sala de aula? Então, isso é um pouco do que a tecnologia tem podendo providenciar para o dia a dia de uma escola, né? E aí você falou em escola e em faculdade, ou seja, está tanto na educação básica quanto no ensino superior. Tem alguma diferença da presença da tecnologia na educação básica para o ensino superior? Quais são as especificidades? Olha, a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta, né? Então, ela não é uma metodologia. Então, quem vai fazer a metodologia funcionar com o uso da ferramenta que é a tecnologia é o professor. Então, na verdade, o que muda é a formação do professor, né, na hora de usar isso, ela vai ser diferente de acordo com o tipo do aluno. Então, se é um aluno de uma escola, por exemplo, ele pode usar muito, por exemplo, jogos, gamificação, usar a realidade virtual, né, como um óculos desse que é bem acessível, né, de papelão, né, usando conjunto com o smartphone e levando a realidade virtual para dentro da sala de aula, onde o aluno pode visitar museus em todo o mundo ou visitar lugares. Né? Então, isso dentro de uma escola, ele é muito mais usado nesse dia a dia, né? Também para passar atividades, provas e etc. Já no contexto de uma faculdade, você vê mais exemplos de compartilhamento de conteúdo. Né? Então, hoje, você pegar qualquer cadeira na faculdade, deve existir um grupo no WhatsApp ou aquele nosso velho e-mail compartilhado. Né? Então, por que a gente não usa, por exemplo, uma ferramenta como o Google Sala de Aula, né, que é uma ferramenta feita para isso, um ambiente virtual de aprendizado, onde o professor ele pode compartilhar esse conteúdo lá de uma forma muito mais fácil e não misturar, né, com assuntos pessoais, né, que é o que acaba acontecendo, por exemplo, num grupo do WhatsApp. Então ele tem um lugar isolado lá, onde o professor ele pode compartilhar esse conteúdo e os alunos acessarem de qualquer lugar, inclusive dos smartphones deles ou de qualquer computador. Então, as formas de usar é que acabam mudando, mas a tecnologia ela pode se aplicar a qualquer um desses casos. E aí o aluno, principalmente os mais novos, eles já nasceram inseridos nesse mundo digital, mas muitos professores não, né? Como é que se dá, de maneira geral, a formação dos professores para que eles usem essas ferramentas em sala de aula? Esse é o nosso maior desafio, né? Que é a transformação das pessoas. Então, o que a gente tem, na verdade, como você falou, são gerações diferentes, né? Uma já nasceu nesse mundo, alguns pegaram metade e outros nasceram numa realidade completamente diferente. Então, o que a gente precisa, na verdade, é transformar as pessoas para que eles possam usar a tecnologia
né, para do dia a dia das atividades dela. Então, é realmente um desafio, né? Então a gente acaba tendo que levar muita gestão de mudança. Não é só chegar lá e dar um treinamento, por exemplo, para um professor, isso raramente é efetivo. Então a gente precisa realmente acompanhar o professor dentro do contexto da sala de aula, entender os desafios que eles estão tendo. Então, normalmente quem faz esse tipo de capacitação são professores que se especializaram no uso de tecnologia e treinam outros professores. Viram multiplicadores. Viram multiplicadores, né? Porque somente o professor ele consegue entender a realidade e os desafios da sala de aula. Então, o grande processo, o grande desafio é realmente transformar esses professores, né, em condutores de aprendizado, que é o que acontece, né? Então, se a gente analisar, na verdade, a escola ou a faculdade, ela passa a ser um condutor do aprendizado. Então, o papel dela é inserir essas tecnologias, né, dentro do dia a dia desse contexto, para que a gente possa realmente levar isso de forma natural dentro da sala de aula. Como é que está a realidade do Recife hoje em relação à presença dessas ferramentas nas salas de aula? Como é que você enxerga isso? O que é que já existe? Você pode dar exemplos práticos de, enfim, locais que você mesmo já tenha trabalhado diretamente. E quais são os principais desafios? O que é que precisa para a cidade ter uma presença maior dessas ferramentas? Tecnologias a gente vê em bastantes lugares, né? A gente já viu realidade de lousa digital, né? Laboratórios, né? E o que a gente vê, na verdade, é que se a gente não tiver um trabalho muito próximo com o professor, né, essas tecnologias elas acabam não tendo tanta efetividade. Então, o que a gente tem visto aí, na verdade, é uma preocupação muito maior com esse processo de capacitação, mas a realidade das escolas, né, e principalmente das escolas aqui de Recife, elas já são muito boas, né? Então, a gente tem projetos, por exemplo, como o Colégio Damas, que só dentro da sala de aula tem mais de 200 equipamentos, e onde eles, ao invés de deslocar um aluno para um laboratório, eles levam o laboratório para a sala de aula. Né? E aí o aluno ele não perde mais aquele tempo de deslocamento, onde ele sai de uma sala tradicional, vai para um laboratório. Então a gente usa esse tempo realmente para engajamento. Então a gente vê muito também contexto de gamificação, né? Então projetos com jogos, né? Podendo evidenciar o aprendizado, facilitando o aprendizado, criando competição. E o que a gente fala muito é tentar trazer o conceito da sala de aula invertida, né? Onde a gente pode trazer o conteúdo a qualquer momento para o aluno, porque o aluno ele pode estar conectado a qualquer hora. Ele pode estar em casa, ele pode estar em deslocamento para a faculdade e estar aprendendo ali. Então, a gente usar o dia a dia, né, o tempo da sala de aula, para atividades que desenvolvam habilidades, né, que sejam mais importantes. Por exemplo, o contexto de você fazer um debate, de você se comunicar melhor, né, de você colaborar com outras pessoas ou até também resolver problemas que ainda nem existem, né? A gente está no contexto hoje onde em pouco tempo a gente encontra problemas que há 2 meses atrás não existiam. Então a gente precisa se preparar, e aí são habilidades do futuro, que a gente vê muito isso, né? Que a transformação da sociedade vem trazendo também para a educação. E aí você está vestido e trouxe algumas coisas aqui do Google. Queria que você me falasse um pouquinho do que é o Google for Education. O Google for Education, na verdade, a gente tem várias aplicações, né, e equipamentos também que acabam ajudando nesse processo. Mas falando de uma forma resumida, nós temos os Chromebooks, né, que é um equipamento que o Google criou em 2012, feito para a sala de aula. Né, então, é um equipamento, por exemplo, que ele não precisa de antivírus, né, você inicia muito rápido, em 8 segundos ele está pronto para uso, então isso é economia de tempo dentro da sala de aula. É um equipamento muito compartilhável, então basicamente é uma casca, né, então você fecha ele, leva ele para outra turma e principalmente controlado, né? Então a escola ela consegue controlar esse ambiente, né, com todas as políticas, o que é que o aluno pode fazer ou não. Então é um equipamento muito legal. E tem o G Suite para a educação, que é gratuito para as instituições educacionais, para qualquer instituição educacional, né? E ilimitado, ou seja, os alunos e professores eles não têm limites para poder criar conteúdos educacionais e etc. Então, lá dentro do G Suite, você vai ter toda a plataforma de comunicação do Google, como o e-mail, o Google Drive, a agenda para compartilhar a agenda, mas principalmente o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Google, junto com professores, onde os professores eles ativamente passam feedbacks de melhoramento dessa solução, e específico para a sala de aula. Então, o professor ele pode criar atividade, ele pode acompanhar qual aluno já entregou ou não entregou aquela atividade, ele pode definir prazos, né? Lá mesmo ele já consegue
contextualizar a nota. Existe uma ferramenta bem legal que é o Google Formulários, que a gente usa no modo teste. E usando em conjunto com esses Chromebooks, a gente consegue travar e o pessoal está economizando muito papel, porque em vez de fazer prova escrita, né, principalmente provas fechadas, né, com respostas fechadas, ele pode usar o Google Formulário, onde as respostas já estão lá pré-cadastradas pelo professor, então o professor ele ganha tempo nessa correção e a escola também economiza no papel, né, porque a gente acaba personalizando. Então, e entra também a realidade virtual também nesse contexto. Enfim, então hoje a SafeTech, né, um parceiro premier do Google, a gente acaba levando um pouco dessa tecnologia para as instituições aqui educacionais, não só de Recife, mas de todo o Nordeste e Belo Horizonte. E aí um professor, um pai ou um gestor de escola que esteja assistindo, que tenha se interessado, mas na escola do filho dele, onde ele atua, não tem essas ferramentas. Quais são os caminhos para que isso aconteça? A escola ela pode fazer essa solicitação das ferramentas do Google a qualquer momento, né, no site do Google for Education, basta dar um Google lá, Google for Education, e pode se inscrever, né, a inscrição é gratuita, como eu falei. Então, um pai, por exemplo, ele pode solicitar à escola, né, que faça esse tipo de adesão, mas ele também pode usar um pouco dessas ferramentas no aprendizado e educação do próprio filho, né? Então, por exemplo, como usar a nuvem, né, para guardar os arquivos, né, de uma forma segura, né, para usar a ferramenta de tecnologia para fazer pesquisas. Então, o pai ele também tem um papel muito importante nessa educação. Né? Então, fica o convite a todos aí para que possa não só convidar os colégios, mas também os pais também a ajudar um pouco na educação dos seus filhos. Né? Joaquim, muito obrigada por ter vindo, pela entrevista, foi ótimo. Obrigado, Ana. Prazer. A gente encerra aqui mais um vídeo do programa Educação. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá.